Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui hoje, dia 11 de abril de 2020, sábado. Estamos aqui unidos em nome de Jesus. É que a vontade dele seja feita sobre nossas vidas, que a palavra dele entre em nossos corações, receba como um solo fértil e frutifique. Deus te abençoe, Vitor. Boa noite, meu amigo. Que nós possamos estar buscando a face de Deus neste momento de reflexão, neste sábado de aleluia, neste sábado que antecede a Páscoa, neste sábado que nós relembramos o dia da morte de Jesus Cristo, o dia que ele descansou, o Shabat dele. Tânia, boa noite, Deus te abençoe. Então nós vamos hoje falar também de algumas coisas relativas à Páscoa. Que o Senhor esteja nos abençoando, em nome de Jesus. Deixa eu parar um pouquinho aqui, então eu vou diminuir um pouco o som, mas aí vocês não vão ouvir, né? Jacilda, Deus te abençoe. Yolanda, boa noite. Boa noite, Sara. Deus abençoe a todos. Que dia maravilhoso hoje, né? Fresquinho pra gente, e nós podemos estar em casa. Estamos comendo bastante. Prepararam já o cordeiro para amanhã, né? O pão. Muito bom. Já dei a notícia, já dei qual é o nome? A receita do pão, né? Que a Elaine Palomino mandou pra gente. Tem um monte de gente fazendo. A Carol, minha filha, já fez hoje também um pão para amanhã. E amanhã estaremos nos reunindo às 6 horas da manhã, tá? Celebrando o culto da ressurreição. E à noite, às 20 horas, a Páscoa. Eliana, boa noite, Deus te abençoe, minha querida. E hoje eu quero falar com vocês sobre alguns símbolos pascais e o que acontece conosco mediante isso, o que é tradição, o que é tradicionalismo, né? O que é bíblico, o que não é, e quais as perguntas que nós temos e muitas vezes sem respostas. Estherzinha faz 15 anos, glória a Deus, 15 anos, vamos orar por ela, em nome de Jesus. E no final da nossa live, se eu esquecer, irmã, por favor, poste aí, para eu não esquecer de orar por ela, 15 anos, glória a Deus. Boa noite, Luciano, Deus te abençoe, meu amigão. Então, muitas perguntas, né, muitas coisas que nossos filhos têm, perguntas que eles têm e às vezes nós não sabemos respondê-los. E às vezes respondemos assim, porque sempre foi feito assim e é assim que é feito, porque isso aí eu faço desde a época da minha avó, da minha mãe, eu aprendi com elas e hoje a gente vai tentar desmistificar, né? Muito raso, até porque nós não temos tanto tempo assim, e eu quero também trazer uma mensagem bibliocêntrica para mim, para você, para o meu e para o seu coração. Ruth, Deus te abençoe. Marcelão também está junto. Algumas coisas, né, que vem à nossa mente. Bom, coelhinho da Páscoa que trazes para mim, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. E as crianças e alguns adultos, Helenita, Deus te abençoe. Yolanda também, Deus te abençoe. Alguns adultos também acham, né, e procuram os ovos maiores e mais gostosos para presentear o próximo, ovo de chocolate. E na mente dos nossos pequeninos, quem é que traz o ovo? Coelhinho da Páscoa que traz o ovo para mim. Regina, Deus te abençoe, minha querida. E que coelho é esse que põe ovo? Eu tenho 2 coelhos aqui. O que eles fazem é comer minhas plantas todas. Eles comeram uma muda, quase árvore de tangerina, roeram metade de uma bananeira. Eles acabaram com todas as canas que eu tinha plantado. Todos os pés de girassol que eu tinha plantado para a dona Gisele, eles comeram tudo.
Esses coelhos que eu conheço não me dão nada, além desses prejuízos. Né? Mas que coelho doido é esse que põe ovo? E mais, um ovo de chocolate. Que coisa é essa? Então nós vamos tentar resolver isso aqui em pequenas falas e muito brevemente. O nosso... No Concílio de Trento, lá em Nicéia, né, o imperador Constantino, ele decidiu unificar a igreja, né, e o dia de adoração a Deus e também a todos os deuses que naquela época era o império e também onde se vivia, onde era a metrópole mandatária de tudo, era politeísta. Então existiam diversas ágoras, diversas praças, onde se cultuavam diversos deuses e ali diversos deuses pagãos. Só que em algumas, além do domingo, né, do dia de adoração, tinham outras festas que corroboravam na mesma fase, na mesma época do que as festas judaicas ou judaico-cristãs. E a festa da Páscoa, que significa em hebraico Pessa, da passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, e amanhã a gente vai falar mais sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, ela era comemorada justamente com uma festa do solstício de primavera dos países anglo-saxões, da Germânia, dos países nórdicos, que é a deusa da fertilidade, coelho assado, né, Marcelo? Isso aí. E o que se considera, o que se fazia nessa festa, nessa festividade da prosperidade? Lembrando, irmãos, que estamos falando aqui de século XVIII, né, 1800 e alguma coisa, onde, já pulando, né, muito historicamente, onde essas festas, a deusa Estera ou Eostre, ou Astarote, a deusa da fertilidade, era justamente na primavera, e naquela época, quanto mais filhos a pessoa tinha, mais abençoada ela era, porque ela tinha mais pessoas para trabalhar para elas. Para irmã Miriam, Deus te abençoe. Ela tinha mais pessoas que plantavam, que cultivavam, né, os alimentos. Então, quando você dava um presente para alguém, ou quando você queria fazer algo de bom para alguém, você desejava fertilidade, porque a mortalidade infantil era muito alta, muito alta. Então as pessoas tinham muitos filhos, mas muitos morriam. Então eles faziam estas festas para agradar essa deusa da fertilidade, para que esse povo fosse fértil. E como eram essas festas de primavera? E como era essa deusa Estera, ou Eostre? Ela era uma mulher muito bonita, de seios fartos, e que andava no jardim florido, e que tinha bastante ovos, e também uma lebre passando por sobre os seus pés. E aí também a junção, né, da Páscoa, do Pessa, né, da passagem, também dessa lebre passando por sobre o pé dela, trazendo fertilidade. Inclusive a lua que se encontra neste período, ela mostra uma sombra da lua que parece com uma lebre, e eles consideravam que aquela lua era a lua de Ostera, a lebre de Ostera, e tudo corroborava para isso. E já existia durante a tradição desse povo anglo-saxão e outros, de que nesta época você pegava ovos, pintava eles, escondia eles, e as pessoas achavam, e quanto mais ovos coloridos achassem, mais fertilidade vinha até eles. Até aí tranquilo, os ovos. Só que você lembra que eu falei ontem sobre a quaresma, sobre o jejum,
de não se comer carne, né? E já em 1800 e alguma coisa, já se considerava carne, o ovo, o derivado de leite também neste jejum. E aí começaram a deixar de consumir esses ovos. E também, irmãos, junto com a pasteurização, foi descoberto, e quando Luciana, Deus te abençoe, Norma também, quando os confins da Terra estavam sendo descobertos, que era o novo continente, né, o continente sul-americano, né, esse continente que era considerado os confins da Terra, que ainda tinha muita terra a ser investigada, a ser trabalhada e a ser reconhecida. E as pessoas vinham dessas terras com, além de pau, Brasil, além de açúcar, né? Além daquelas coisas todas, aquelas especiarias todas, eles descobriram que existia uma planta, um cacau, que o seu suco era tomado como um elixir dos deuses por aquele povo antigo daquela terra. E somente as pessoas que tinham muito poder naquela época, até incas, astecas, maias, né? E as pessoas sacerdotes ou líderes dos povos, eles tinham acesso a esse elixir dos deuses, que era uma bebida muito afrodisíaca, que dava muita energia. E aí trouxeram para esse outro continente, o antigo, o velho continente, e ali eles começaram a pasteurizar aquilo, e assim dando origem ao chocolate. E nesta festa da fertilidade, essa festa que as pessoas queriam agradar essa deusa Asterote, Valmir, Deus te abençoe, meu amigão, que é a deusa da fertilidade, nada mais justo e nada melhor do que algo que fosse um estimulante, né, como o chocolate era. E aí começaram a fazer os ovos de chocolate e começaram a mudar, né, a transferir dos ovos normais para os ovos de chocolate. Como eu falei, né, é uma explicação bem rasa. Mais informações mais profundas só na EBD, na Escola Bíblica Dominical, quando nós voltarmos. E então daí se percebe o que é a Páscoa de hoje, né? Os símbolos da Páscoa de hoje, né? Que põe o coelho, o alegre, os ovos de chocolate, e tudo isso foi nada mais do que uma junção de costumes de religiões pagãs com as religiões judaico-cristãs, com a religião católica, né? E se misturou tudo isso numa única festa. E daí até hoje nós temos essa tradição de ofertar chocolate, né? E alguns países ainda, principalmente germânicos, ainda pintam os ovos, né, coloridos. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Isso é só mais uma ilustração e mais um título de conhecimento sobre os símbolos pascais. E eu quero que você não saia daqui dessa live com dúvidas no seu coração, e muito menos demonizando o chocolate. Não, muito pelo contrário, ele não representa a Páscoa, né? Não existe nada na Bíblia mostrando do ovo de chocolate, nem do coelho que põe ovo. Porém, irmãos, nós devemos manter essa alegria gostosa, né, com as crianças, de esconder, né, ovos, de dar como presentes ovos. Sim, é muito bom e saudável, porém, melhor ainda é ensinar às crianças quem é o verdadeiro, não o coelho, e sim o cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. Então, eu e você temos o dever de ensinar às pessoas isso. O chocolate traz alegria, traz serotonina, né, traz muita gordura também. Denise, Deus te abençoe. Porém, nós não devemos demonizá-lo, e sim ensinar as crianças e as pessoas que estão sendo discipuladas por nós. Ok, irmãos? Então, que essa Páscoa você entenda e ensine
De onde vem esse coelho? Esse coelho que põe ovo e ovo de chocolate. E ensine muito mais quem é a verdadeira Páscoa. O Luciano está dizendo que quem não quiser comer o seu chocolate, é a vida que ele busca. É muito cara de pau esse cara, né? Mas Deus te abençoe. Tu busca e traz para mim, tá, Luciano? A gente divide. O que eu quero falar contigo hoje é sobre esse sábado, conhecido no meio católico como sábado de aleluia ou sábado negro. Deixa eu colocar só um... Ok. E o que nós estamos fazendo e o que devemos fazer hoje? Quero que você abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, ou anote esse texto, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 31, do 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-los, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e portanto não podiam entender do que estava falando. Soberano Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome pela leitura da tua santa e bendita e maravilhosa palavra. Que ela venha fazer a transformação necessária. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim, Deus, e me usar como instrumento teu para falar da tua vontade, teu querer à luz da tua palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça todas as vezes que eu fizer assim, até o retorno do Messias. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Então, amados, Jesus aqui está predizendo mais uma vez sobre o holocausto. Ele mostrou, ele contou aos seus discípulos o que aconteceria 7 vezes. Essa era a 7ª vez. Sabemos da numerologia judaica, da Cabalá judaica, né, que os estudos mostram a importância da numerologia judaica, né, e o número 7, sabemos que é o número da perfeição, né. Falamos muito essa semana sobre o 40, mas aqui Jesus Cristo está falando pela 7ª vez aos seus discípulos: olha o que vai acontecer, eu vou ser entregue, vai acontecer tudo isso. E olha o versículo 34, os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. Irmãos, eu imagino como eles devem ter se sentido neste sábado, né, depois da sexta-feira da crucificação. Nesse sábado que Jesus Cristo foi retirado da cruz e colocado no sepulcro. Lembrando que ele foi crucificado às pressas, porque era sexta-feira, e o judeu ele começa o Shabat, o sábado, no pôr do sol da sexta. Então foi tudo muito corrido e estava tudo muito turbulento na vida dos discípulos. Porém, os discípulos eles achavam que o Messias viria e aniquilaria com todo o poder romano. Ele acabaria com todos os seus inimigos e reinaria sobre a face da terra. E os discípulos eles estavam com o coração tão magoado, tão triste, Deus abençoe Irã, tão triste e desmotivado, porque eles achavam que o Messias sairia daquela cruz e acabaria com tudo. E Jesus Cristo disse a eles 7 vezes isso: eu revelo a vocês que eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. E ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos estavam nesta fase tão conturbada, vendo, alguns já abandonaram Jesus Cristo na via Crucis, na via dolorosa. Alguns abandonaram, poucos ficaram ali com a mãe de Jesus Cristo. Poucos discípulos. Então, amados, o que a gente percebe aqui? Que em meio às tribulações,
Assim como lá no barco, indo de um lado ao outro do mar, a tempestade assola e eles ficam apavorados. E assim como outros tantos escritos da palavra de Deus, os discípulos estavam mais preocupados nas coisas terrenas e não estavam entendendo o verdadeiro momento que Cristo estava explicando para eles ali. Eles andavam com Cristo, eles eram cristãos, né? Eles eram discípulos de Jesus Cristo, porém eles não entendiam, ou melhor, não ouviam tudo o que o mestre falava. Dá um pulinho no capítulo 9, 46. Olha o que eles falavam assim, ó. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Olha que interessante. E aí quando Jesus vai e fala que pega a criancinha, né, e diz que o maior será aquele que tem o coração igual àquela criança. Então, amados, olha o que os discípulos estavam. Jesus Cristo falando, predizendo sobre o holocausto que aconteceria. Carol, Deus te abençoe. E os discípulos querendo saber quem era o maior. E quando viram o Messias, o Salvador, lembra da imagem que eles tinham do Salvador. A imagem que eles tinham do Salvador era que assim como o rei Davi matou, né, os seus inimigos e venceu todas as batalhas, o que eles imaginavam como seria o Messias dele? Ele viria com a espada na mão e matando tudo. Diaconisa Araci, Deus te abençoe, minha querida. E ia matando tudo e ia reinar sobre tudo. E aí quando eles começam a ver o seu mestre sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo massacrado, eles não lembram que Jesus Cristo já tinha falado isso para eles. E mais, os profetas também já tinham escrito sobre isso. Mas não, eles focaram no problema. Então, irmãos, que neste sábado, que antecede a Páscoa, que precede a Páscoa, Mateus, Deus te abençoe, que nós possamos não estar com o coração contrito, igual os discípulos estavam, que muitos abandonaram ele na Via Crucis, e depois eles estavam como? Reunidos, alguns abandonaram o ministério, né, e alguns poucos estavam reunidos e no sábado, tristes, desmotivados e sem entender o motivo pelo qual eles tinham largado tudo e estavam servindo ao mestre, e esse mestre salvador não fez o que eles achavam que iria fazer, porque os seus ouvidos e o seu coração não estavam verdadeiramente abertos à palavra que Cristo estava ensinando, e que Cristo falou para eles, ó, vai acontecer tudo isso, porém, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles não se ligaram nisso. E amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos falar sobre isso, sobre a ressuscitação, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, amados, agora trazendo para mim e para você, mediante toda esta crise que vivemos, tudo que está acontecendo neste momento, como é que está o nosso coração como igreja de Cristo? Como é que nós estamos nos comportando quando nós percebemos que este castigo que Deus está dando para o planeta é um momento de nós estarmos refletindo e crescendo espiritualmente, sabendo que Jesus Cristo voltará e Ele reinará. Rose, Deus te abençoe. E Ele continuará reinando sobre tudo e sobre todos. Então, amados, talvez nós estejamos encolhidinhos, assim como os discípulos ficaram quando Jesus Cristo foi morto. Talvez nós estamos encolhidinhos, entendendo assim, erradamente, erroneamente, como nós não podemos mais adorar no templo? Como que pode isso? A igreja está sendo maltratada? Não, irmãos. Não, Jesus Cristo já falou isso. Jesus Cristo já profetizou tudo isso. Das grandes pandemias, irmãos, está na palavra do Senhor. Eu e você devemos vivê-la e entender que nós somos servos do Altíssimo, e temos que entender que nós precisamos, Eliane, Deus te abençoe, minha querida, Eliane Rosa, nós precisamos entender que Jesus Cristo venceu este mundo. Ele voltou para o Pai, deixou-nos o Consolador, o Santo Espírito, e Ele falou que voltaria, ou melhor, que Ele voltará.
ele voltará para levar os lavados e remídios do sangue dele. Então, assim como Jesus predisse aos seus discípulos que ele sofreria aquilo tudo, mas que no terceiro dia ele ressuscitou, e ele ressuscitou no terceiro dia, mas os discípulos estavam parados, tristes, desmotivados, porque Deus não agiu da forma que eles estavam pensando que seria a melhor forma. Ei, Deus age da forma dele. E nós temos que entender que Deus fará e cumprirá tudo que está na sua palavra. Eu e você só devemos nos colocar à disposição. Deus te abençoe, Ana. Disposição do Senhor, que Ele vai fazer a vontade dEle. Então, irmãos, neste sábado, que assim como os discípulos estavam reflexivos, eu quero que você também reflita sobre a sua palavra, sobre a sua vida. Neuza, Deus te abençoe. Que você reflita sobre como está sendo a sua vida cristã. Que você reflita como você está replicando a palavra de Deus, porque você está lendo ou porque você está vendo alguém falar e pegando versículos isolados e colocando como verdade absoluta e com teologias fracas, rasas e talvez infundáveis, não fundada na Bíblia. Como é que você está se sentindo hoje, triste, desmotivado, abatido por causa dessa Covid, por causa, paz do Senhor, Rose, por causa desse tempo em casa? Virgínia, Deus te abençoe. Como está teu coração? Irmãos, Deus predisse isso para mim e para você. Está aqui na palavra dele. Deus vai fazer tremendas coisas a partir de mim e de você. E nós devemos somente ouvir a palavra dele, meditar sobre a palavra dele e ter a certeza e a alegria em que Jesus Cristo voltará, assim como ele ressuscitou no terceiro dia. Ele falou para mim e para você que quando todas as pessoas da terra tivessem tido a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, de ouvir e de se arrepender ou não, ele voltaria. E ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar e vai nos levar. Então, sejam firmes, estejam firmes. Estejam firmes nas promessas do Senhor. E para nós finalizarmos esta live, antes de orar pela Estherzinha, eu quero ler com você e fazer uma oração. No capítulo 3 de Abacuque, o versículo 17. Olha o que o homem de Deus fala. Olha a oração. Isso é uma oração que Abacuque estava fazendo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, se alegre. Se alegre. Ainda que você não veja final para esta pandemia, ainda que você não veja condições de quitar todas as suas dívidas, de trazer alimento para sua casa, confie no Senhor, se alegre, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. A aliança que Ele fez com todos os homens de Deus, todos os sacerdotes, todos os líderes, foi cumprida, e continuará sendo cumprida. De nós Ele fará grandes nações a partir de mim e de você, pais de multidões. Receba essa promessa de Cristo, de Deus, a minha e a sua vida, que nós seremos pais de multidões. Nós teremos sim muitas pessoas para discipular, irmãos. Nós temos muita coisa para mudar. Então, não ouça o que o mundo está dizendo, não ouça o que o teu coração está dizendo, se ele está te trazendo tristeza e desânimo. Ouça a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que as ovelhas sejam malhadas no campo,
Todavia, se alegre no Senhor, porque Ele, Jesus Cristo, voltará. Jesus Cristo voltará e nos levará para a nova Jerusalém celestial. Que este sábado, ontem nós estávamos percebendo que Jesus Cristo foi morto na cruz e ali Ele tomou todo o cálice da ira do Senhor. E hoje nós vimos o corpo humano dele morrer, porque para a profecia ter sido cumprida, para ele mostrar que ele não erra, ele teve sim que morrer. E ele morreu. E o corpo dele não tinha como sobreviver àquela cruz, e principalmente com os resquícios e requintes de crueldade que Jesus Cristo teve. E em nome de Jesus, nós iremos fazer esta oração, e que os teus problemas, eles sejam entregues nas mãos do Senhor. Que neste sábado, que antecede ou que precede a Páscoa, a celebração da Páscoa do Senhor, esteja na minha vida, na tua vida, e que você entregue agora, verdadeiramente, ao Senhor, tudo aquilo que tem te trazido tristeza, desânimo e a apatia, e que eu e você possamos meditar neste louvor e orar a partir dele, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore. Que esteja faltando vislumbrar alguma coisa, se alegre no Senhor, porque nós somos da Nova Jerusalém. Nós em breve estaremos lá, irmãos. Aleluia. Ele não vai deixar. Nem você. O desespero me toma. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está Amém, Deus. na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia nisso. Deus vai restaurar a tua alegria nesta noite, em nome de Jesus. Receba. Aleluia. Está aí, Eliane. Se alegre, todavia. Amém, Camila. Deus te abençoe. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Senão a gente vai até amanhã, né? Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. É muito bom, irmãos. É muito bom louvar a Deus e se alegrar nele. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço por este momento, Senhor, de estarmos aqui refletindo sobre a tua palavra, sobre Deus, a morte do corpo humano de Jesus Cristo. E, Pai, sobre a certeza de que no terceiro dia ele ressuscitaria, e ele ressuscitou, porque a tua palavra é inerrante. E em nome de Jesus Cristo estamos aqui rendidos à tua santa e maravilhosa presença, para entregar as nossas vidas no teu altar. Deus, que nós possamos estar sendo queimados pelo teu fogo, consumindo todo o pecado, toda a tristeza, toda a angústia, Senhor, e que a nossa vida, Deus, chegue como um cheiro suave às suas narinas, te alegre, te agrade, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e usa em nós os dons do teu Espírito, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja conhecido nesta terra. Nós ansiamos, Deus, a volta do teu Filho. E hoje, Pai, em especial, nós entregamos também a jovem Esther, Deus, que completa 15 anos de idade hoje. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre bênçãos e sem medidas na vida desta tua serva. E o teu Espírito Rafá, teu Espírito de cura, esteja com ela, Senhor, em nome de Jesus, curando tudo aquilo que necessita na vida da tua pequena serva. Que ela possa estar, Deus, se alegrando neste momento e sabendo, Deus, que nós não podemos estar hoje cultuando a Ti e nos alegrando com uma festa,
mas a festa maior foi no céu quando ela se arrependeu e se entregou, Deus, aos seus ensinos, à sua palavra, e se entregou a Jesus Cristo. E essa festa, Senhor, é a maior e melhor. E nós faremos, sim, grandes festas, Deus, todos os tempos, em nome de Jesus, porque nós acreditamos que nós ganharemos almas para o Teu reino. E a Tua palavra diz que uma grande festa é quando um pecador se arrepende. Em nome de Jesus, Pai, dá unção para esta serva que está fazendo 15 anos hoje. Para ela, através da sua adolescência e juventude, estar, Deus, sendo diferente deste mundo. E assim sendo, Deus, carta Tua, que ela seja lida como serva Tua. E que as pessoas, Deus, os adolescentes e jovens, possam ser convertidos a Ti a partir da Tua serva. Dá essa porção, Deus, a ela neste momento, eu lhe peço humildemente em nome de Jesus. E que o Teu amor de Deus, de Pai, que a Tua graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com a Estherzinha hoje, sejam com cada um aqui presente nesta live e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus. Estaremos amanhã às 6 horas da manhã reunidos aqui, relembrando e celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Que este sábado você possa dar muita aleluia. E para encerrar, por que esse é sábado de aleluia? É porque, segundo a quaresma da Igreja Católica, eles não, durante a quaresma eles não podiam nas missas dizerem aleluia, falar aleluia. E aí, quando eles encerravam o jejum na sexta, no sábado era o sábado que eles poderiam falar aleluia. Olha que legal, que interessante, né? Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos aqui e às 20 horas também. Ok? Deus abençoe a todos. Aproveite o domingo de Páscoa com a sua família. Faça um grande culto ao nosso Deus com a sua família. Faça um grande almoço com muito amor, irmãos. Com muita alegria. Distribua, sim, ovos de chocolate. Comam com moderação. E comam da palavra do Senhor, sem moderação. Essa não, comam à vontade. Comam de Jesus Cristo, o pão que permanece. Que a palavra do Senhor esteja transformando você e a mim. E que hoje, mesmo que ainda tivermos choro, mesmo que ainda tenhamos um pouquinho de tristeza, a nossa alegria virá amanhã, pela manhã. Eu creio. Aleluia. Deus te abençoe. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem na gloriosa e santa paz do nosso Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo. E lembre-se, em Deus faremos proezas.